nós estamos começando mais um programa Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu e hoje nós estamos na Itália. Mila, mas está na Itália fisicamente, eu não, Mila, né? Mila, como vocês sabem, ela mora em Vila Real, em Portugal, mas Mila é uma das pessoas que mais viaja. Eu não sei como é que no passaporte de Mila cabe tanto carimbo. Vamos perguntar ela também sobre isso. Daqui a pouco ela está chegando, ela já está fazendo as conexões de áudio e vídeo. Eu não sei em que ponto da Itália ela está, mas ela está chegando. Mila Simões de Abreu, boa tarde, tudo bem? Como é que você está, Mila? Tchau, 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 tchau. tchau. Ô, Mila, bom, Ah, primeiro eu quero dizer que eu sempre digo isso, mas eu não me canso de dizer que conversar com você é uma das coisas mais agradáveis que uma pessoa de bom senso, uma pessoa de inteligência pode ter, porque é uma conversa agradável e são coisas interessantíssimas. E eu comentava aqui antes de você chegar, que eu não sei como é que no seu passaporte cabe tanto carimbo. Eu acho que sim, você já deve ter mudado de. Se bem que dentro da Europa não precisa carimbar. mudei muitas vezes. Já mudei muitas vezes, né? Entendo. Ô, Mila, deixa eu Hum, fazer. Eu sei que você está na Itália, daqui a pouco eu quero saber onde você está na Itália, mas eu queria fazer uma pergunta ainda com relação ao passaporte. sim. Houve algum episódio, Mila, em que você sentiu dificuldade em entrar no país? O cara pegou seu passaporte, olhou assim e quis. Olha, sabes, eu tenho dois passaportes, não é? Porque, pronto, como eu nasci na África do Sul, eu tenho um passaporte sul-africano também. Mas normalmente eu uso o meu passaporte português, que como o passaporte brasileiro é um dos passaportes melhores do mundo, sabes? Porque pouquíssimos países criam problemas ao passaporte português. Nós, desde desde que houve a Revolução, há 50 anos, não é? Realmente, Portugal é um país que conseguiu ter boas relações com todos os países quase do mundo, não é? Então, é um passaporte relativamente bom para se ter, não cria problemas de não poderes ir aqui, não poderes ir ali, não é? Mas digamos, a coisa que está um bocadinho relacionada com o meu passaporte e com isso que tu me disseste, é como tu sabes, eu sou casada com um inglês, não é? Que tem um passaporte britânico. E algumas vezes eu senti-me um pouco, como é que nós dizemos em português, chateada, aborrecida, porque quando chegávamos aos aeroportos eu tinha de me separar dele, não é? Porque o passaporte dele era de primeira categoria, não é? Sei, sei. E depois eu hei de contar, posso contar depois muitas histórias relacionadas com isso, porque ele e os meus filhos às vezes iam para o Commonwealth, para aquele dos ingleses, não é? E eu ficava no outro lado. E eu ficava sempre. Mas sabes o que é que acontecia? Eu passava antes deles, porque eles eram muitos. E Sim. eu era normalmente só uma, e portanto eu passava primeiro. Portanto, é um bom passaporte, o passaporte português, não é? É um bom passaporte de ter. Uma vez roubaram-me o passaporte, tive uma vez que me roubaram, e sabes onde é que me roubaram o Ah, passaporte? Em sim. Lisboa. Oh. Já, roubaram o passaporte em Lisboa e durante uns anos, todas as vezes que eu mostrava o outro passaporte, a polícia à saída de Portugal dizia-me assim: já encontrou o seu passaporte? E eu dizia: não, e vocês encontraram? Porque a polícia tinha de encontrar, É não eu, fui claro, é roubada. claro. Né? Fui roubada, né? Mas, Mila, Agora não, agora já passou. você está exatamente aonde na Itália? Olha, estou num sítio maravilhoso, que é um sítio em que eu me sinto em casa, porque vivi aqui muitos anos da minha vida, nos Alpes italianos, num sítio chamado Val Camonica, e o Val Camonica é um vale alpino, portanto, dos Alpes, que fica a 120 quilómetros de Milão, fica a 70 quilómetros de Bérgamo e de Brecha, e a 30 quilómetros da Suíça. Pronto, estás a ver? É assim, central, não é? E, sabes quando estão menos 7 negativos? 7? Menos 7. Ai, Menos Maria. 7. Está muito frio lá fora. Aqui dentro, em casa, não é? Mas lá fora está muito, muito frio, mas muito bonito. Um dia muito bonito, com sem chuva. E pronto, é um sítio que é uma aldeia muito pequena, tem cerca de 1000 habitantes,
mais ou menos, e com outras aldeias à volta. Pronto, num ambiente com montanhas com mais de 2.500 metros de altura, é muito, muito, muito bonito, não é? Depois mais eu mostro uma ou duas fotografias sobre de onde estou. Mas eu estou aqui, pronto, como te dizia, no sítio em que eu vim estudar quando tinha 18 anos. Eu passei uma série de anos da minha vida na Itália, mas vim para cá com 18 anos. Então eu queria começar a falar por aí, porque depois a Itália dá para muitos programas, não é? Mas queria-te começar a falar de há muitos anos, não é? Quando comecei a estar aqui, e eu vim com uma bolsa de estudo com 18 anos, não é? E essa bolsa de estudo é uma bolsa de estudo muito interessante, que gostava de falar dela um pouco, porque ela chama-se AFS, tem um nome estranho, American Field Service, e tu vês o American, e agora vou-te contar um pouco o que é que isso quer dizer. No princípio do século XX, quando se deu a Primeira Guerra Mundial, não é? Na altura havia imensas pessoas, muitos americanos, que eram pacifistas e se recusaram a ir para a guerra. Havia muitos pacifistas na Europa também, mas havia um grupo muito grande de pacifistas contra a guerra nos Estados Unidos, não é? E esses pacifistas, muitos deles eram por razões também religiosas, pertenciam a uma religião chamada Quaker, os quáqueros, não é? E eles são totalmente pacifistas. Então, eles recusavam-se a ir para a guerra, só que o governo, não é? Não gostava, como tu podes imaginar, não é? Então, mandava-os para a guerra de qualquer maneira, mas não os mandava para irem combater, mas para recolher os mortos, para irem aos campos de batalha, ir buscar os corpos dos mortos e os feridos, muito, 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 pronto, os que estavam muito mal, não é? E eles praticamente tinham uma espécie de umas ambulâncias, uns carros, que a missão deles era, portanto, desarmados, ir para os campos recolher essas pessoas, os mortos, portanto. E isso, a maior parte deles eram jovens, não é? Os pacifistas, não é? E quando acabou a guerra, em 2018, esse grupo de pessoas, que eram diversas centenas, não eram poucos, não é? Eles reuniram-se e perante os horrores da guerra, da experiência horrível que tinham tido, tiveram esta ideia, que as guerras podiam acabar se as pessoas se conhecessem umas às outras. Estás a perceber? Porque quando tu conheces uma pessoa, é mais difícil tu matá-la. Estás a perceber? E ser violento com ela, não é? Claro que há violência de qualquer maneira, mas realmente se tu tens não vais pôr uma bomba num edifício que tem um teu tio, não é? Ou que tem um teu grande amigo. É mais difícil, não é? É um pouco mais complicado, digamos. Então eles acharam que a maneira de solucionar esse problema era fazer com que os jovens de todos os países do mundo se conhecessem. E conhecer era... Criaram essas bolsas de estudo que mandavam um jovem por um ano para outro país. E esse jovem ia ser acolhido por uma família, ia fazer parte dessa família, que lhe dava comida, lhe dava dormida, isso, ia à escola normal, aprendia a língua, e eles achavam que assim iam resolver o problema do mundo. Infelizmente, como a gente vê, não resolveram, não é? Mas é sempre uma ideia muito bonita, essa do pacifismo, não é? Das pessoas que acreditam que a paz é importante, não é? E que nós conhecemos uns aos outros era importante. Então, eles davam bolsa de estudo a jovens para fazerem isso. E eu concorri a uma dessas bolsas de estudo. Concorri a essas porque achei que era uma oportunidade para mim de ir fazer esse intercâmbio, não é? E depois tu não podias ficar a residir nesse país, tu tinhas de voltar ao teu país de origem durante um ano, que era para haver esse intercâmbio, estás a perceber, essa troca, não é? E as pessoas em que tu ias ficar na sua casa, eles iam ser os teus pais desse país, não é? E os filhos deles, os teus irmãos, e a família, todas as irmãs. Então tu ficavas
exatamente para sempre ligado a essa família. Olha, pois é assim, eu estou na casa, estou ainda no instituto a que vim, o meu pai, que me acolheu na altura, tem hoje 93 anos e vive em Tel Aviv, ainda ontem falei com ele, mas não vive aqui na Itália, vive em Tel Aviv, e olha, não vive num sítio de paz, vive num sítio de muita guerra, não é? Pronto. Mas, digamos, a semente ficou, essa ideia de que nós conhecermos uns aos outros, eu continuo a acreditar nisso, sabes? Continuo a acreditar que se nós conhecemos outros países, nós não vamos ter sentimento de ódio em relação a esses países e vamos compreender que somos todos iguais, temos os mesmos problemas e as fronteiras são uma chatice, estás a perceber? Há as fronteiras físicas e há as fronteiras mentais, é claro, também, não é? Mas realmente isso separa-nos, quando não devia acontecer, não é? E então eu vim para cá, exatamente. Na verdade, eu não devia vir para cá, é a primeira coisa. Na verdade, eu devia ter ido para os Estados Unidos, não é? Fazer esse anos nos Estados Unidos. Mas, na altura, eu já tinha a paixão da arqueologia, ser escolhido é um processo muito longo, fazes muitos não é coisas intelectuais, é outros tipos de testes, porque eles tinham de ter a certeza que tu ias para essa situação e não ias ter problemas, não é? Pronto. Então, tu tens uma série de testes e coisas que passas, não é? E eu, em muitos desses testes, eu continuava a dizer, eu quero ser arqueóloga, eu quero ser arqueóloga, o que eu quero ser arqueóloga e tal. E ainda não tinha ido para a universidade, não é? Então, nesse processo, o que é que acontece? A organização que tem sede em Bruxelas, na Bélgica, não é? Entrou em contacto com a Associação Portuguesa e disse, olha, nós temos aqui uma situação que gostávamos que vocês olhassem. A Mila, em vez de ir para os Estados Unidos, não queria ir para a Itália. E isso foi assim um bocado um choque, não é? Porque eles normalmente não faziam trocas entre Portugal e Itália, porque Portugal e Itália, segundo eles, era muito parecido, não é? Não ias ter esse choque cultural e pronto, essas coisas, não é? Mas o que é que eles disseram? Disseram que, que tinham uma situação especial em Itália, que era uma família, mas era principalmente uma instituição de educação que todos os anos recebia alguns desses jovens pacifistas, compreendes? Mas que essencialmente a associação era era um instituto de investigação avançado, portanto, pós-universitário, dedicado à arqueologia e dedicado especialmente à arte rupestre. Portanto, o que é que me aconteceu? Eu tinha 18 anos e fui, estás a perceber, para o melhor instituto do mundo, a um nível completamente superior a mim também, não é? Então, eu digo sempre que era como uma criança que gostava de foguetões, de repente pôr na NASA, estás a perceber? E, bem, o que é que me aconteceu? Mudou-me a vida, obviamente, esse início, esse primeiro ano, mas principalmente eu depois fiz o meu ano de volta a Portugal, não é? Mas depois eu acabei por ser chamada outra vez para aqui, não é? E aí passei a pertencer à equipa em que fui a muitas das aventuras que eu te contei, não é? Com o professor Anati e o Volkswagen que tu gostas tanto, não é? Por exemplo, e outras coisas que estive com ele fomos juntos, estive na África do Sul, estive no Sará com a equipe, que ainda não contei, as minhas aventuras do Sará, hei de contar, em que estive pela primeira vez e única vez na minha vida 12 dias sem comer, ou comer muito pouco, o que não gostei, não gostei muito. E ainda ontem Mila, me recordava aqui 12 dias sem comer? 12 dias, só beber, sem comida, sim. Então, Mila, então, peraí. Outro dia, você nos contou sim. uma belíssima Que eu tive um aventura, dia, né? sim. Sim, sim. Que foi justamente quando você esteve, No foi COA, sim, sim. testemunha, não, testemunha do casamento do rei, É, e sim. eu fiquei, né? E na época,
vocês estavam dispostos a fazer uma greve de fome. Aqui no Brasil Sim, nós chamamos de greve de fome. sim, E eu claro. fiquei Mas horrorizado. esta não foi voluntária e não foi Pois é, total. Esta não foi total, porque alguma coisa eu comi, estás a perceber? Mas o que comi é, olha, bem, posso contar, pronto, já que é relacionado aqui com a Itália, mas nós estávamos no deserto do Sará, numa zona em que era entre uma cidade que chama-se Gianetti e outra que chama-se Tamaracete, e nós saímos da Itália, fizemos 10 mil quilómetros, e fomos de Jeep, de Land Rover, imagina, para o deserto do Sará a trabalhar, de onde estivemos 3 meses a trabalhar, não é? E não conseguias levar comida para tanto tempo. Então, o que tu tinhas era, periodicamente, nós íamos a sítios em que vinha um avião e deixava-nos comida, estás a perceber? Deixava a caixa da comida, não é? A caixa da comida. E daqui a um bocado já podemos falar de coisas engraçadas que eu estava a pensar falar sobre isso, que é a língua, o problema da língua. Mas o avião deixava caixas de metal com a comida para nós termos comida mais 2 semanas, estás a perceber? E depois íamos para outro aeroporto. Tu dizes, mas há aeroportos no meio do Sará? Há muitos aeroportos no meio do Sará, porque há os campos de gás natural, estás a perceber? Em que as multinacionais estão lá no meio do Sará, e esses não vão de jipe, vão de avião. E levam tudo de avião. Então nós conseguimos combinar isso, que íamos buscar as caixas com a comida, de 15 em 15 dias, buscar a caixa, estás a perceber? Então a primeira vez nós fomos buscar a primeira caixa, correu otimamente. E na segunda vez nós dissemos, espera, deixamos um pouco da comida da caixa, porque se não vier a próxima caixa, nós alguma comida temos, não é? Pronto, a segunda caixa veio bem, a terceira caixa também, a quarta caixa, e nós passámos a fazer um disparate, que é comer tudo, estás a perceber? Não deixámos comida, não é? No princípio éramos sérios, mas depois aquilo abandalhou-se, como a gente diz, não é? E então, quando estamos a receber a sexta caixa, o que é que acontece? Que era exatamente a caixa que ia para Gianetti, com esta cidade no meio do Tassilo e Nager, 3 mil quilómetros da costa do Mediterrâneo, portanto, lá no meio do Saara mesmo, lá mesmo. E, olha, houve um abalo sísmico em Argel, no norte, e o avião não levantou. Então, quando nós fomos buscar a caixa não estava lá, tá? Pequeno problema, nós tínhamos de fazer 800 quilómetros no deserto, que demoraram 12 dias, para ir buscar a outra caixa, estás a perceber? Para buscar a outra caixa, não é? Connosco nós tínhamos uns guias tuaregs, estás a perceber? E isso, em parte, foi o que fez com que nós não morrêssemos completamente de fome, não é? Porque eles alguma comida tinham, não é? Alguma comida, mas nós não tínhamos a nossa comida. E aqui a equipa italiana, é parte da beleza de Itália, tu podes estar no deserto central da Austrália, ou no deserto central do Sará, ou provavelmente na Amazónia, mas tens de comer esparguete. Estás a perceber? Todos os dias tu tens de comer pasta. Não comes pasta. Não, é uma desgraça, compreendo, é uma desgraça. E então, não veio as caixas com a pasta, com os esparguetes, com a massa, não vieram, nem as latas de tomate não chegaram, não é? E tudo o resto, naquele sítio, não, nada, é deserto, é areia, deserto, pedras, não tem nada, não é? Então nós ficámos à mercê da comida dos tuaregs, estás a perceber? Até chegar à outra cidade, não é? E durante esse período de tempo, coitados, eles dividiram a comida connosco, não é? Mas a comida era uma coisa que eu não sei descrever, não é? O que é que eles comiam? Eles comiam, não é carne, é os nervos das cabras, sabes quando fica aqueles nervos, só nervo, não é? Que é o que eles tinham, comiam isso e faziam um pão na areia que
era uma farinha com água, não é? E depois batiam aquilo na areia assim. Então, quando tu comias, tu comias areia, estás a perceber? Mastigavas e era areia, areia, areia. E eles estavam normais, mas nós é que não estávamos habituados à areia, né? Compreendes? Então era Ô, muito Mila, difícil. peraí. Ah, Você está percebendo, Mila, porque o seu programa é considerado o melhor programa internacional do canal? É por não, mas, isso. as pessoas pensam que isto não é verdade, mas eu juro-te que é verdade, não é? Homem-Aranha E então, então, pior, a água, tu não podes imaginar como era a água. A água era água de uns charcos, sabes? De uns charcos, que era castanha, né? Nós tínhamos umas pastilhas que punhamos, que se devia pôr uma pastilha por cada litro para tornar a água potável. Sabes quantas pastilhas punhamos? 10, 15. Aquilo continua. Então, eu não conseguia beber aquela água, mas tinha de beber. Então, a única coisa que tinha ficado eram os saquinhos de chá, sabes? Então, eu reutilizava os saquinhos de chá, usei o mesmo saquinho de chá para aí umas 20 vezes ou 30, né? E depois bebia aquela água castanha com o saquinho de chá, sabes? Mas passámos muita fome, estás a perceber? Porque fome. E outra coisa que eles nos davam, não é? Eu estou a fazer assim porque olha que ainda me dá voltas ao estômago quando penso nisso, que era, eles tinham no primeiro dia, no fogo, estás a perceber? Tinham umas coisas verdes no fogo. E eu fiquei a pensar, mas o que é isto verde? Não há nenhum verde aqui à volta, né? O que é que será que eles estão a cozinhar, né? Então eles punham essas coisas verdes e depois punham os tais bocados de carne dos nervos das cabras, estás a perceber? Lá naquela coisa, né? Nessa coisa verde, né? No fogo, né? E, bem, posso dizer, sabes o que eram as coisas verdes? Sabes o que era? Ah? Era era manteiga rançosa. Manteiga, sabes quando a manteiga fica podre e fica verde? Era manteiga verde, estás a perceber? Manteiga verde. Portanto, estás a ver, não conseguia comer aquilo, estás a perceber? É horrível. E aguentámos esse tempo todo e finalmente chegámos a Tamaracete, que é essa Ô, outra cidade. Mila, Ah, a sensação, eu estou imaginando, sei lá, no décimo dia, 11º dia, aquela sensação de, eu vou porque tu morrer. tinhas de ir à procura no meio do deserto, o objetivo era aquela cidade. Agora, nós só já pensávamos na caixa, estás a perceber, e do avião, não pensávamos em mais nada, não é? Agora, E, Mila, você consegue descrever a alegria quando viu essa próxima caixa? espera, não chegámos espera, antes da caixa, nós ao entramos em Tamaracete, havia umas cabanas, umas cobatas, umas cabanas, estás a perceber? E uma delas dizia assim, restaurante. Então nós paramos, sabes? Paramos, entramos naquilo, era uma coisa de palha, com uns bancos, não é? E sentámos e dizemos comida. E ele só tinha como comida a coisa mais maravilhosa que eu já comi em toda a minha vida, que era baguetes franceses, pão Baguete. baguete, Ah, que beleza. e prato e feijão, Ah, muito bom, muito feijão. bom. Houve. E sabes como é que ele servia aquilo? Naqueles pratos de alumínio, Sim, sim. com uma colher. Sabes o que é que aconteceu? Nós comemos o restaurante todo. Nós comemos toda a comida do restaurante. Às tantas o senhor chegou e disse, já não tenho mais. Comemos tudo, tudo. Parecia, sabes, aqueles filmes de cowboys em que tens um cowboy a comer. Nós, é assim. Foi maravilhoso, maravilhoso. O melhor baguete e feijão que eu comi em toda a minha vida. Mas, Mila, hum, e naturalmente cada povo tem um modo de preparar, né? O baguete é baguete, né? Não tem para onde correr. sim, é um pão. É um Não, o pão, feijão né? era daquele. É o Olha, feijão.
Feijão era um feijão com molho, que não sei de que era, estás a perceber, mas não tinha carne, não tinha nada, era só feijão. Feijão branco, aquele grande, sabes, Sim, assim. sim, sim, sim. Era assim, com um molho que não sei o que era, não importa, né? E tu, com o pão, limpavas o feijão e comias, aquilo foi uma maravilha, uma coisa maravilhosa. E depois encontramos a caixa. Ah, e da caixa E depois depois aí fomos encontrar a caixa. agora, ô Mila, e É, depois que você receber essa próxima caixa, sim. vocês comeram tudo ou racionaram para Mas assim eu estou a falar do Sará, não estou a falar da Itália. Ah, não, vamos voltar para a Itália, vamos voltar para a Itália, voltemos para a Itália. Eu depois deixo isso para outro episódio, conto o que É, é que aconteceu o resto da voltemos para a viagem. Itália. Só te posso dizer que nós éramos 5 e quando voltámos à Itália, só éramos 3, porque 2 tiveram de ser evacuados de avião. Ah, foi, vixe, Tiveram de voltar para trás. problema Fiquei de eu. saúde? Os dois. Mas eu fiquei, olha, eu fiquei, né? Eu fiquei. Mas Mas eu conto noutra ocasião, eu conto voltemos à Itália. Uma pergunta, onde você está? A Itália é um Pronto. país maravilhoso, né? A Itália é um Este país... sítio, portanto, este centro de investigação, que chama-se Centro Comune di Studi Preistorici, que tem essa equipa fantástica em todo o mundo. Posso dizer que eu estou aqui neste momento porque nestes 4 dias temos uma delegação e estamos a trabalhar na nossa próxima viagem, e eles estão cá, que vêm do Quirguistão, que é uma antiga república soviética, em que nós, o próximo ano, estamos a preparar a missão, a viagem do próximo ano. Vamos lá, e agora recebemos estes 3 colegas que chegaram ontem. Pequeno problema, 2 deles só falam russo e kirgui, e depois tem uma menina que veio para fazer tradução. Agora, tem sido divertido porque nós não é que nos entendemos muito, não é? Pronto. Mas exatamente eu queria te falar disso das línguas, sabes? Porque nós falamos de muitas coisas, mas quando a pessoa vai para outros países, muitas vezes a língua pode ser uma grande barreira, não é? Tu não comunicares, não é? Não saberes comunicar. E enfim, muitas vezes eu não tenho esse problema, porque eu sei o inglês, sei o suficiente de francês e percebo também de espanhol, não é? Portanto, nós já estamos a cobrir uma boa quantidade de gente no mundo, não é? Mas não toda a gente fala isto, não é? O que é que acontece com o italiano? Que eu falo, pronto, falo às vezes melhor italiano do que português quase. O italiano, primeiro, quando eu cheguei cá, eu não sabia nada de italiano. Nunca tinha quase ouvido falar italiano, tinha ouvido uns filmes italianos, não é? Então eu tive de passar os primeiros meses a aprender italiano, não é? Mas não é que à escola, eu tive de aprender como os bebés aprendem, não é? Estás a perceber? Ouvindo e repetindo e dizendo as coisas. E então isso começa, uma das coisas muito interessantes é exatamente o choque linguístico, não é? Porque muitas vezes tu tens palavras que parecem iguais, não é? E que na verdade elas são muito, não querem dizer nada completamente diferente. Olha, vou dizer já uma italiana interessante. Os italianos, quando tu fazes um prato de comida e o prato é muito bom, não é? E a primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei a olhar e eu disse, mas como é que é possível? Sabes o que é que eles dizem? Dizem, é esquisito. Esquisito. Esquisito, isto é muito bom, porque é que é esquisito? Uhum. Esquisito quer dizer uma coisa perlibada, uma coisa fantástica, mas para nós em português fica assim um bocado, sabes, É, esquisito. Não, isto não é, é esquisito, isto é normal, assim, é. não é? Portanto, isso é uma das palavras que são os chamados falsos amigos, são palavras que parecem parecidas, não é? Que são parecidas, mas na verdade elas são um, têm significados às vezes opostos até, têm significado como o esquisito. Não, esquisito é uma coisa estranha, não é uma coisa boa, não é? Então podes entender que isso às vezes cria muitos problemas. Quando tu estás depois a aprender uma língua inicialmente, isso torna-se pior, porque tu não sabes muitas vezes essas subtilezas da língua, não é? Que muitas vezes não estão nos livros, não estão escritas nos livros, não é? São coisas que tu acabas por aprender
Aliás, deixa-me dizer-te isso, acontece muito entre o português de Portugal e o português do Brasil, não é? Que nós temos muitas palavras que, que são diferentes das do Brasil, não é? E o Brasil, obviamente, usa palavras, nós usamos palavras que, às vezes, no contexto brasileiro, elas são palavras que não são decentes, digamos, não são palavras que tu dirias, não é? Um clássico entre português de Portugal e o português do Brasil é o rapariga, não é? Rapariga para nós quer dizer uma moça, quer dizer, há um rapaz e há rapariga, não é? Não tem outro significado. No Brasil não é assim, não é? Pronto, então isso é um exemplo do que é um falso amigo, é a mesma palavra, mas que muitas vezes pronto, tem significados muito diferentes. E depois tens outra coisa, que os italianos são conhecidos, tu sabes, por terem gestos muito parecidos, não é? Muito sugestivos, não é? São conhecidos por ser um povo que tem muitos gestos, não é? Nós portugueses e brasileiros também temos, não é? Mas eles são conhecidos. Agora, o que é interessante, sabes, exatamente esse foi, por exemplo, um dos primeiros choques que eu tive, é que havia muitos gestos que eu não entendia, compreendes? Portanto, há também uma dimensão, para além da escrita, do falar, há uma dimensão gestual que eu ficava a olhar para as pessoas que eu não conseguia entender. Agora, tu deves pensar que quando eu vim para cá, não é? Em 1977, se queres saber, em 1977 eu falei ao telefone com os meus pais durante um ano 3 vezes. 3 vezes. Quando eu voltei um ano depois a Portugal, o português não saía, eu abria a boca e saía italiano. Porque tu esqueces línguas, tu esqueces as línguas, sabes? Podes esquecer. Às vezes as pessoas dizem, imaginas que é essa língua. Se tu não falas com ninguém aquela língua, ninguém, é um processo muito rápido. Claro que tu recuperas depois, não é? Mas também desaprendes muito facilmente, não é? E instintivamente passas para outra língua. Só o facto de eu estar aqui, eu já tentei 2 ou 3 vezes meter uma palavra italiana, eu sei, estás a perceber? Porque meto muito facilmente, não é? Confundem-se muito facilmente as coisas. Mas, pronto, portanto, o que é interessante pronto, nesse meu primeiro ano foi muito eu aprender italiano, não é? Pronto, e muitas vezes em situações muito divertidas, porque as pessoas diziam uma coisa e eu ficava com vontade de rir, ou o contrário, eu dizia qualquer coisa e eles um, pronto, não entendiam o que eu estava a dizer, não é? Embora o italiano seja relativamente... O italiano é uma língua muito interessante, porque é uma língua que é relativamente fácil de aprender, moderadamente, quer dizer, a um nível baixo. É muito difícil de aprender a um nível de falares mesmo, estás a perceber? Porque é uma língua muito complexa do ponto de vista da gramática, dos verbos, então é muito... O que é bom é que os próprios italianos também não falam muito bem italiano. Muitos italianos, principalmente aqui do norte, não falam o italiano correto. Ou seja, não falam o italiano gramaticalmente correto porque simplificam. Por exemplo, vou dar um exemplo, é muito comum, eles não dizem uma coisa como comi, não dizem comi, dizem, o verbo comer é mangiare, não é? Portanto, eles dizem o mangiato, eu tenho comido, estás a perceber? E isso, o que é que faz? Faz com que tu elimines todos os pronomes, todas as pessoas, o, eu, tu, eles, não sei o quê, e fica à inglesa só com uma única, o mangiato, e simplifica, torna o italiano um pouco como o inglês, simples, do ponto de vista dos verbos. Mas, por exemplo, se tu perguntas a um italiano de onde nasceste, ele responde, sono nato, que eu tenho nascido, imagina, quando o verbo devia ser nacqui, io nacqui, estás a perceber? E eu nasci, não é?
mas eles normalmente não usam. O que quer dizer que para os estrangeiros às vezes facilita, não é? Um bocadinho, não saber, não ter de fazer os verbos todos. Então tu podes falar correntemente. Qual é o problema? Que a Valcamónica, e isso é uma coisa que eu queria vos dizer, a maior parte da Itália, na verdade, para além do italiano, fala dialetos. Fala dialetos. E aqui nesta zona onde eu estou, eles falam um dialeto muito, muito fechado, não é? Não há muito italiano naquele dialeto, sabes? Então eu tinha outro problema, tinha o problema do italiano e tinha o problema que à volta de mim na aldeia e tudo falavam este outro dialeto. Ok, eu aprendi o italiano e hoje quando falo italiano as pessoas muitas vezes veem que eu tenho um sotaque estranho, um bocadinho estrangeiro, mas pensam que é um sotaque de uma província, um sotaque italiano, sabes? Mas, por exemplo, o dialeto eu percebo, ainda hoje estava ao almoço, eles estavam a falar comigo em dialeto e eu estava-lhe a responder em italiano, porque eu nunca consegui aprender bem o dialeto, sabes? É muito difícil, não é? Portanto, imagina, havia essa grande, essas complicações todas e muitas delas eram coisas que acabavam por ter situações divertidas. Eu agora nesta parte do programa, sabes, isto devia ser só para adultos, porque a partir daqui eu vou dizer umas asneiras, vou dizer uns palavrões, não é? Porque umas coisas divertidas para vocês perceberem, não é? Por exemplo, uma dos primeiros choques que eu tive foi que em brasileiro também existe uma coisa semelhante, um choque semelhante entre o português e o brasileiro, que é o sexo masculino, que em português diz pila, é a pila, né? O sexo masculino é pila. Só que em italiano, pila, sabes o que quer dizer as baterias, as pilhas, não é? As pilhas de pôr nu. Então, tu imagina a primeira vez que alguém me disse assim, dove é a tua pila? E eu fiquei a olhar e disse, espera, não estou a entender bem, não é? Ou dove vai a pila, não? Uma coisa assim, não é? Então eu fiquei, espera aí, não. Então eu tive de perceber que não era bateria, não era aquilo, era baterias, não é? Mas fiquei um bocado assim confusa. Depois acabei por ficar mais confusa e mais divertido quando a publicidade de umas baterias que são muito boas italianas, estás a perceber, que se chamam Super Pila. Estás a perceber? Super pila. Super pila. O que é que isso quer dizer, não é? Pronto. Esta parte é mesmo só para maiores de 18 anos, não é? Não se pode mostrar. Mila, deixa eu A ver. publicidade, deixa-me acabar, depois a gente interrompe a parte obscena da coisa. Não é? A publicidade da Super Pila dizia em italiano que é dura più a lungo. Continuava a ser cada vez pior. Eu ria-me cada vez mais, não é? Porque então tu ficavas, às vezes eu ficava a rir e as pessoas não sabiam porquê, porque é um exemplo, mas há muitas palavras que têm outro significado, estás a perceber? E então, pronto, é uma das diferenças da pessoa ir para outro país quando não sai uma língua como eu não sabia, não é? Qual é a vantagem? É que eu acabei por talvez esquecer as coisas da gramática e não sei o quê. Então aprendi como se fosse um bebê, estás a perceber? Então passei penso eu, a falar bastante depressa, porque não estava ali preocupada com a gramática e com, estás a perceber, as formas justas e tal. Eu queria era falar, não é? Eu queria era que me compreendessem, não é? E eles aqui ainda hoje muitas vezes riem-se, não é? E gozam comigo e lembram-se de coisas que eu dizia, estás a perceber? Uma das coisas que eu dizia muitas vezes era como, não é? Como é que isto vai? Como? Não há como em italiano, há como é. Não era uma diferença do como é. Então, assim, a Mila como, porque era como, não é? Eu passava a vida toda a dizer. Mila, Diz-me.
Uma É, coisa que eu tenho, assim, sempre tive, assim, muita curiosidade com relação ao que acontece com os povos que entram em declínio. sim, Nós tivemos uma época do mundo em que o mundo era controlado pelos gregos. sim, claro. Depois nós tivemos os persas, tivemos os egípcios, né? Mas o romano, Né? Os romanos, né? uhum, E hoje teve os ingleses, né? Hoje temos os americanos. E eu fico mais assim, o que acontece depois, né? uhum, No, sim. no, no declínio, após o declínio. É quando você conversa com um italiano, especialmente um romano, eles têm essa sensação que um dia eles já foram os maiores do mundo. Sabes, primeiro, é uma pergunta muito interessante essa que tu estás a fazer. A Itália, como tu sabes, é uma entidade bastante recente, não é? Aquilo a que nós chamamos de Itália, não é? Na verdade, o Brasil é mais antigo que a Itália, quase, não é? Daquilo que é a Itália. A Itália sempre foi muito fragmentada, não é? Com a Venécia, Roma, os diversos, aqui Milão, aqui. Portanto, sempre foi uma coisa feita de muitos Estados. E, em parte, isso continua, sabes? Em parte, isso continua. E então, por exemplo, os daqui desta zona, estamos numa zona em que foi uma fronteira sempre entre o Império Austríaco de um lado e dominado pelo Ducado de Milão, exatamente, não é? Mas com Venécia também, com Veneza, estás a perceber? Portanto, é uma zona de fronteira, não é? Então eles, por exemplo, eles não têm, é muito interessante, eles não têm muita identidade com os romanos, com Roma. Porquê? Porque, na verdade, deixa-me dizer, os primeiros romanos que chegaram aqui ao vale em que eu estou, chegaram no ano 16 antes de Cristo, na época do Otávio César Augusto. E, ou seja, chegaram antes, e vou-te dizer uma coisa inacreditável, chegaram antes a Vila Real, de Trás-os-Montes, onde eu vivo, que chegaram 150 anos antes. Os romanos chegaram antes a Vila Real em Portugal do que chegaram a este sítio nos Alpes. É impressionante, hein? Que hoje é a Itália. E isso deviu-se a que este era um vale tão, sabe, remoto e pobre que os romanos não lhe interessava. Passaram sempre embaixo, cortaram embaixo. Então eles aqui, por exemplo, não têm muita ligação com os romanos, não é? O que eles têm a ligação é com o povo pré-histórico, que é isso que eu estudo, que vivia aqui, que chama-se os Camuni, os Camunos, e os Camunos foram conquistados, foram subjugados, foram colonizados pelo Octávio César Augusto no ano 16 antes de Cristo. Portanto, imagina. E fazem parte das tribos alpinas, das tribos dos Alpes, dominadas pelos romanos. Então, passaram-se 2000 anos, compreendes? Mas ainda eles têm essa sensação de que eles foram, e é verdade, foram dominados, foram destruídos, a cultura deles foi destruída. Estás a perceber? E isso é uma coisa que quando a gente fala dos povos nativos americanos, povos originais, e fala-se do colonialismo, espera aí, também aqui na Europa também aconteceu isso, estás a perceber? Só que é muito mais para trás. Então, estás a ver, 2000 anos ainda se lembram, ainda sentem isso, ainda sentem essa... Então, eles obviamente fazem parte da Itália e reconhecem o património dos romanos, não é? E, aliás, aqui a Val Camonica, a certa altura, passou a ter uma capital que se chamava Cividate Camuno, ou seja, a cidade dos Camunos, não é? Porque os romanos lhe impuseram essa cidade. E depois tudo mudou, não é? Pronto. Mas eles ainda têm essa identidade, não é? E se tu vais para Venécia, por exemplo, a Veneza, os venecianos são venezianos, sabes? Controlar o comércio do mundo durante não sei quantos milénios, estás a perceber? Então, a Itália ainda é uma coisa em construção, um bocado, com cada um dos grupos, obviamente, associar-se a uma determinada época e a um determinado momento de glória. Portanto, isso da glória, sim, não é? Mas tu vais para um milanese, para um de Milão, ele se calhar sente-se mais associado ao Sforza, não é? À época dos Sforza, dos duques, e em que no palácio construído dos Sforza em Milão, que tem pinturas do Leonardo, de onde o Leonardo viveu, o Leonardo da Vinci viveu, e é assim, é muito interessante. Mas essa mistura de culturas dá a este povo maravilhoso que são os italianos, que realmente são incrivelmente
É, interessantes, não é? Por uma vez, muitíssimos. uma vez, Hum? Mila, eu fiz uma viagem de turismo Hum. e eu passava por, né, entrei na Itália, depois foi lá, Áustria, Alemanha, Sim, né? sim. E quanto mais a gente ia para lá, tá certo? A situação era pior, né? Quer dizer, o povo mais enquadrado, o pessoal assim mais rígido, né? Hum. E eu já estava aperreado, os horários eram muito rígidos, né? Tem que estar aqui Sim, em sim. 10 minutos, chegasse lá em 11, o cabo levava um carão. Era uma coisa Nossa. séria, né? Aí depois de 20 dias nessa maluquice de tratamento assim muito rigoroso, nós voltamos para a Itália. A primeira coisa que eu vi na Itália foi o ônibus da excursão parou em Hum. fila dupla em frente ao hotel. Pois. Atrás tinha um carro morrendo de segurando de buzinar e o motorista botava a mão para fora assim e dava assim como se É, fosse. Olha, eu achei aquilo ótimo. Eu digo, mas rapaz, estou em casa, estou em casa. O cara não sim, estava sim, nem sim. aí se estava em fila dupla, se não estava, tá certo? O outro lá reclamando. Sabes, eu digo que a Itália, como tu sabes, passou durante muitos anos períodos muito complicados politicamente, não é? Neste momento também falávamos há pouco da Argentina, a Itália tem um governo fascista, né, neste momento. É. Agora tu pergunta, nota-se que é fascista. Hum, Por causa disso mesmo, estás a perceber? Porque para mim a Itália é a prova que a anarquia é possível, estás a perceber? Que a anarquia é possível, porque as coisas continuam a andar com tudo a desfazer-se à volta. Mila, eu não esqueço mais nunca, no grupo que nós estávamos, tinha uma moça do Hum, Chile. Era hum, uma moça assim, era muito bonita, mas era muito, acho que ela devia ser filha de alemão, não sei o que lá. E eu sim. sei que no restaurante, ela estava reclamando de alguma coisa e chegou o garçom, que era um rapaz muito bonito, pegou ela assim pelo ombro, aí deu um beijo na face assim e disse, fique calma que eu vou Caríssima, resolver tudo. caríssima. Desarmou e ele saiu. Agora, isso ele fez de forma respeitosa. Ele não fez aquilo para. Não, Não, ele certo. deu um beijo assim e tal, e eu vou resolver. E foi para lá. E ela parou de reclamar, não reclamou mais nada. É um Mas negócio sabes, impressionante. quer dizer, no meio dessa anarquia toda, não é? Os italianos têm algumas regras que são sacrossantas, digamos, estás a perceber? Quer dizer, há umas coisas que tu podes fazer tudo no mundo, mas se tu fazes aquelas duas ou três coisas, é uma desgraça, não é? E uma delas é, talvez tu saibas, cortar o esparguete com garfo e faca, não é? Se tu usas a Sim. faca para cortar o esparguete, tu estás próximo a ser morta, não é? Morto, não é? É uma coisa horrível, não podes, não podes, não podes absolutamente, só deves mandar, só comes com a colher, com o garfo. E quando tu vens para a colher, ele diz americanata. É uma americanata, porque os americanos é que comem assim. Não, não tem bisogno, não, não é preciso. Então eles são muito, algumas vezes, rígidos. Naquilo que eu te disse, por exemplo, eu trabalhado aqui com a equipa italiana em todo o mundo, não é? Um dos grandes problemas que nós tínhamos com eles é que eles queriam chegar a qualquer sítio do mundo, estás a perceber, e comer pizza. E quando tu estás em Alice Spring, no meio do deserto central da Austrália, não há pizza, não é? Que seja boa. Há crocodilo, há canguru, não há pizza. Não é? Mas eles não, mantêm-se muito fiéis à questão da comida, não é? E a comida, era isso que eu te queria contar, as experiências. Por exemplo, uma das coisas mais chocantes é a comida aqui nesta zona, que não tem muito, tem, obviamente, come-se com come-se as coisas habituais italianas, mas também tem uma série de comidas que são, digamos, originais, não é? Por exemplo, eles aqui comem, eu hoje, à hora do almoço, comi uma coisa chamada polenta, que tu provavelmente já ouviste falar, não é? Conheço. Mas com spezzatino, bocadinhos de carne, feitas de cavalo. Comem Cavalo? cavalo. É, E aqui no Brasil, não sei. fazem um salame excelente de, sabes de quê? Hã? Jumento, de burro, É? asino. Comem tranquilamente. Dizem, vai ver, aqui estou a entrar, dizem que não há quase gatos, tu não vês um gato aqui, Comem tudo. porque eles fazem uma coisa que se chama gato al salmi, capito?
Compreendes? E, portanto, não há gato que sobreviva aqui, né? Não vês praticamente um passarinho, não vês um passarinho, porque eles têm um prato famoso que se diz polenta e usei, quer dizer, polenta com passarinhos, não é? Mas que coisa. Isso parece até coisa da China. Na China que se come Guarda, é uma tudo. coisa. É muito interessante, sabes? É muito interessante. Agora, como em todas as viagens, eu acho que a pessoa tem de estar aberta ao conhecimento, à comida, às coisas dos outros, não é? Pronto, claro que o choque cultural existe e principalmente muitas vezes destas coisas elas não estão nos guias turísticos, estás a perceber? Eu, por exemplo, dizia-te, nos primeiros meses que estava cá, eu não conseguia compreender quando eles me diziam que uma coisa era muito boa, eles faziam assim, é muito bom. Quer dizer, furares a bochecha, quer dizer que é muito bom. Quer dizer que é muito bom. Estás a perceber? Uma maneira de dizer muito bom. Mas rapidamente tu aprendes os gestos mais simpáticos, não é? E o italiano tem uma coisa, que é o facto que é muito expressivo com as mãos e tu estás mesmo com vontade de fazer aquilo. Quando tu queres dizer ao Bolsonaro diz, me ne frego! Estou-me lixando! Me ne frego! É muito expressivo, compreendes? Às vezes a pessoa tem de usar um bocado as coisas italianas e dizer, uma coisa voida. Pois olha, Pronto, nós estamos. Mila, hoje Mila ela teve uma deferência especial com o nosso canal. Ela uhum, estava tá em viagem de trabalho, está se preparando uhum, para uma nova viagem e me avisou que não podia muito tempo, não dedicar muito posso. tempo no nosso programa. E mesmo assim ela ficou esse tempo todo. Então, mais uma vez, Mila, eu fico muito agradecido a você. Mas eu não, eu e todo mundo, né? Eu espero que tu venhas um dia aqui, sejas recebido aqui nesta casa, que é muito. Nós trabalhamos em todo o mundo, como eu já te disse, é uma casa internacional. E o que eu te queria dizer hoje não contei metade do que eu queria, porque eu queria te dizer como foi maravilhoso estar aqui, que vivíamos. E os grandes, eu tive a oportunidade de estar com os maiores cientistas e investigadores do mundo, e isso foi uma coisa maravilhosa. E eu tinha 18 anos e eles realmente, professores com livros famosos de 60, 70 anos, aqui, a comer e a estar aqui, éramos todos iguais, sabes? E isso é a grande força do centro. O Centro Camuno é um sítio em que os estudantes e os professores comem juntos, trabalhamos juntos e tratamos todos pelo primeiro nome. O chefe, o diretor do centro durante muitos anos, Emmanuel Anati, nós estávamos sempre para o Emmanuel. E isso é uma essência muito boa. Não é sempre assim, sabes, nas universidades. Não é sempre assim nos institutos de investigação e cada vez mais tu vês o controle do Estado e isso nas universidades e é horrível. E Pois é, aqui, mas é, vamos torcer para que o mundo, um dia, hum. no mundo possa prevalecer a Nós temos de solidariedade. fazer crescer o sentimento de pacifismo, estás a perceber? Né? Que é por isso que eu comecei-te a dizer. Acho que aquela ideia que eles que tiveram há um século e tal, de que conhecermos uns aos outros é uma fonte de fazer com que as guerras acabem. É a melhor Exatamente. maneira, sabes? Provavelmente, se tu É conheceres e porque respeitares e é, comeres a manteiga rançosa, que é intragável, não é? verde, Uma manteiga coisa verde, horrível, mas comeres com essa pessoa, porque ela está-te a dar o melhor que tem, não é? Estás a perceber? O exatamente. mundo seria melhor, portanto, Bom, mas um pouco nós isso. vamos, olha, se o mundo puder resistir às tentações que são impostas pelo egoísmo, um dia chega lá. Eu sou otimista. Não sei se a minha Disseste geração, né? guarda, eu acho que a palavra, uma das palavras mais justas é exatamente. Nós temos de deixar, nós estamos a ser formatados para pensar em ti e quanto ganhas e quanto prémios e quantos não sei quê, e nós temos de passar a pensar no coletivo No mais. coletivo, exatamente. Porque nós somos mais felizes se estivermos no coletivo. És feliz se estiveres sozinho. Não, não és, não é? Então tens de pensar no coletivo, tens de realmente esta coisa transnacional, não é? As pessoas Não, e querer ganhar viajar e mais. irem.
Al- Tem de al- ser, tem de ir por aí, estás a perceber? Tem de ir por aí. Alguns querem ganhar, alguns querem ter muito, e outros querem Eu ter sei. tudo, 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 tudo. Se ele puder, o mundo ia ser todo dele. Sabes, ainda outro dia nós falámos do conceito, como há o salário mínimo, devia haver um salário máximo. Já, É, a certa altura as pessoas deviam não poder ganhar mais do que aquilo, estás a perceber? Mas as pessoas parece que é infinito, que é uma coisa que querem sempre mais, 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 mais. Não é, precisas, quantos carros precisas, quantas televisões precisas, quantos, tudo, telefones, celulares, não sei o quê, e é. as pessoas querem sempre mais, não é? E no É um final, problema. Mas elas. isso eu acho que isso é em parte devido, sinceramente, à questão de, de tu pensar só em ti e não no coletivo, não é? Vamos ver se todos temos, vamos ver se todos Pois é, vivemos melhor, não é? exatamente, Mila. E aí é onde eu me lembro dessa mensagem, né, com a qual nós encerramos o nosso programa, que através de gestos simples Sim, nós claro. podemos demonstrar confiança na arte, na cultura, na ciência, na tecnologia, no respeito à pessoa humana, no respeito ao meio ambiente, como forma de Repara, transformação, de transformar o pensa isto, mundo. e se nós não recusássemos de ir para as guerras, e se houvesse esse, como esses jovens que em 2014 se recusaram de ir para, para a guerra, se houvesse esse movimento, não, não vamos combater. Eu- Não Pois vamos é, aceitar que a violência seja a solução, não é? Infelizmente, não é? pois é. É um Não, bocado assim, não é? bom, Pronto, de olha. qualquer forma, nós estamos chegando ao final. Quero dizer a todos que nós acabamos de conversar com Mila Simões de Abreu. Mila Simões de Abreu, que conduz um dos programas melhores que nós temos, e não é à toa que ela acabou de ser informada que ganhou o troféu de melhor do ano na categoria de melhor programa internacional. Mila, parabéns, muito obrigado, e até a próxima, né? Transmita para os Olha, nossos e a amigos internet que italianos. aqui é muito, a internet que aqui é fraquinha funcionou bem. Pois Portanto, é, estamos. transmita É, aos nossos amigos italianos a sim. nossa, a nossa, a nossa alegria e a alegria dos brasileiros, né, que são um povo muito alegre. Deixa-me mostrar-te uma coisa. Não sei se consegues ver, espera aí. Vou ver se consigo mostrar-te. Olha, Sim, vês? Aqui na parede. sim, Pronto, estou isto é vendo. exemplos da arte rupestre daqui, que tem muitos guerreiros. Portanto, falámos de paz, mas aqui é arte Aham, rupestre. E que tem datações que vão desde há 12 mil anos até praticamente a hoje, não é? Uma grande concentração. É património mundial da Unesco, como é a Serra da Capivara, não é? Desde 1979. E este povo que viveu aqui não, teria sido eliminado da história porque não sabia escrever se não tivessem sido as gravuras que deixou. Então nós hoje todos podemos reconstruir a história deste povo que os romanos deram cabo. pois é. Bom, Estás a perceber? mas isso, o fato do Romano dar cabo significa o seguinte, é que o excesso de poder é uma coisa muito perigosa. É como o É, Vila falou, o poder tem que estar um pouco mais partilhado. As pessoas têm que ter um limite superior de ser poderosas. Elas têm que ter um limite inferior, que é o limite claro. Mas estabelecido se pela nós segunda aceitamos o instância. limite inferior, por que é que não havemos de reivindicar Pois um é, limite superior? pois Diz é, lá. exatamente, Mila, Hum? exatamente. Exatamente. Mila, você fica até quando? Fica até domingo. Até Até domingo. domingo, né? E Sim. aí você volta para Vila Real. Volto para Vila Real, sim. Ah, Sim, que beleza, que beleza. Eu acho que, bom, espero que em Vila Real esteja uma sim, vemos em temperatura Vila Real. Sim. mais caliente, uma temperatura menos fria. Mila está num lugar que está -7 graus, né? Sim, está muito 7 graus frio. abaixo de zero lá fora. Abaixo de zero, sim, sim. Então, eu espero que em Uhum. Vila Real esteja um pouquinho mais caliente. Mila, obrigado. Até a Muito próxima. obrigado Tchau, mais tchau. uma vez. Parabéns. Um abraço daqui. Um tchau, Parabéns. tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.